Olá, meus amigos, meus irmãos, que bom, mais uma mensagem. O privilégio grande que Deus nos dá para trabalharmos em nossa vida, o nosso caráter, as nossas atitudes, quem somos e o que estamos fazendo aqui nessa terra. Eu quero dar continuidade num tema que nós já estamos trabalhando sobre fundamentos para uma vida abençoada aqui. Nós aprendemos na primeira lição sobre o jeito mais simples, mais profundo. Se você ainda não ouviu, volta algumas mensagens antes. Logo nós teremos uma playlist desses fundamentos para uma vida abençoada. Hoje, o nosso segundo encontro aqui vai ser tratar de uma vida de oração. Talvez muitas pessoas nunca tiraram um tempo para orar. Eu confesso para vocês que também eu tive muitos problemas nos meus primeiros anos de cristão. Não sabia como orar e achava que as minhas orações jamais eram respondidas por Deus, pelo fato de ouvir grandes oradores dirigindo a Deus de uma forma gloriosa e majestosa. Mas olha, não se preocupe com o jeito, não se preocupe com palavras. Deus ama a simplicidade, a humildade. Então, quando as nossas orações chegam até o trono de Deus, elas chegam diferentes, corrigidas. Não se preocupe. Eu quero estar trabalhando nessa mensagem como nós oramos, o que é oração e qual é o exemplo e quais são os efeitos da oração em nossas vidas. Então, de início, o que é orar? Orar nada mais, nada menos é do que falar, abrir a boca, dirigir uma frase, um pedido ou um agradecimento a Deus. Eu quero dar aqui uma palavra de introdução primeiro. O que não é oração? A oração não pode ser um peso. A oração não pode ser um fardo, uma obrigação no sentido de você sentir medo de não ter orado. Eu ouvi um pastor certa vez dizendo que oração tem que ser disciplina, ou seja, é uma obrigação. Você tem que orar mesmo você não querendo. Isso é um tipo de pôr medo nas pessoas, querendo dizer que se não orar, Deus vai castigar, Deus vai pesar a mão, Deus vai esmagar você. Eu quero dizer que esse tipo de oração são aquelas que não sobem meio metro de altura. São orações vazias, são orações sem nexo. Deleta isso da tua mente e do teu coração. Eu não estou te estimulando para você não orar. Totalmente ao contrário. Meu objetivo é que no término dessa mensagem você se torna a pessoa que mais ora nessa terra. Sabemos que os nossos amados irmãos da Coreia do Sul são pessoas que passam em montes orando dias. E o meu objetivo é que você se torne uma pessoa dessa. É te revelar o poder que a oração possui. Se a oração não fosse tão necessária e tão importante, por que Jesus passava noites inteiras orando? E se Jesus é o meu exemplo, eu devo imitá-lo sempre. O que eu quero te explicar é como você tem que orar. Você não se dirige a uma pessoa que você ama de qualquer maneira. Você não dirige ao seu cônjuge, ou à sua namorada, ou seu namorado de qualquer forma. Senão você ouvirá deles uma linda frase: com quem você pensa que está falando?
Oração, para mim, tem que ser algo espontâneo, algo que brota lá do fundo do seu coração. Principalmente porque nós estamos nos dirigindo ao Autor da criação, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, a única majestade. A pessoa que tem intimidade, comunhão com Deus, ela vai ter vontade, ela terá desejo de em todo tempo que estiver passando livre, estar vivendo momentos de oração. Então, com modelo, nós vamos estar falando sobre a vida de Jesus. A vida exemplar de oração de nosso amado Senhor. Jesus sempre será o modelo inspirador para todos aqueles que desejam buscar a sua face. Tudo que Jesus fez em seu ministério aqui terreno, quer pregando, quer ensinando, quer curando, quer ressuscitando os mortos, realizou sob a firme base da oração e da comunhão com o seu Pai. Diversas referências bíblicas nos revela a vida de constante oração de Jesus. O Mestre não perdia oportunidade de falar com o Pai Celestial, quer ele esteja sozinho, quer ele estivesse com os discípulos, quer ele estivesse com a multidão, sempre levantava o seu rosto e dirigia a Deus em oração. Se aprendermos a orar corretamente, o Senhor suprirá tudo quanto precisamos, segundo o seu querer e não segundo a nossa vontade. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. O salmista já nos disse: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem seus filhos mendigando o pão. As conquistas e vitórias em nossas vidas só são alcançadas por meios de constante oração. Aqueles que permanecem em pé vivem de joelhos na presença do nosso Deus. Eu quero estar aqui revelando quais são as bênçãos práticas para aqueles que têm uma vida constante de oração, e é por isso que eu quero que você, a partir de hoje, mude alguns conceitos que você talvez tenha criado, dizendo que não vale a pena orar, que não vale, é tempo perdido, é um desperdício. A primeira bênção prática da oração é que somos ouvidos por Deus. Não é do tipo, talvez alguém vai me ouvir, alguém vai me atender. Não. Em Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. A segunda bênção da oração é que colocamos em prática a nossa fé. Não é uma oração no escuro, e muito menos um tiro no ar. Ela tem direção, ela tem um objetivo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso é fantástico. Nós colocarmos em ação a nossa fé diante de um Deus que pode todas as coisas. A terceira bênção prática da oração é que aceitamos a decisão de Deus. Ela me dá maturidade para entender que nem sempre sairá como eu quero,
ou como eu pedi, mas a nossa oração vai acontecer conforme a soberana vontade de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Eu quero dizer algo aqui muito forte para algumas pessoas. Quando nós oramos, seja feita a sua vontade e não a nossa, nos tornamos pessoas menos arrogantes e mais humildes. Quem somos nós para exigirmos que Deus faça exatamente aquilo que pedimos? Quando oramos com este espírito, aceitamos com mais tranquilidade as respostas de Deus e esperamos confiante, pois Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Aquilo que muitas vezes aos nossos olhos parecem serem bons, são insignificantes perto daquilo que Deus quer nos dar. Então, não fique bicudo, não fique bravo, porque Deus não respondeu conforme você quis, pois provavelmente aquilo que você pediu ou da forma como você queria que acontecesse não fosse o melhor para você. Eu quero encerrar essa mensagem lendo Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre alguns exemplos de oração. Então, espere. Enquanto isso, um grande abraço a todos. Recebam a bênção araônica do Senhor para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Deus os abençoe.